Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaelli. Olha, quem diria, hein? Leonardo Radaelli invadindo a noite de sexta-feira do torcedor gremista. Tô polêmico, hein? Tô podendo, hein? Invadindo a noite de sexta-feira do torcedor gremista, hein? Quem diria? Mas antes de tudo, gurizada, entra aí, deixa o like, deixa teu comentário, te inscreve aqui no nosso canal. É fundamental pra gente a tua participação e o teu fortalecimento ao canal. Então deixa o like, deixa teu comentário e te inscreve no nosso canal. Bom, como eu disse, né, tô invadindo a tua noite de sexta-feira para explanar, né, para analisar essa boa vitória do Grêmio por 2-0 contra o Aimoré. Muitas coisas positivas, algumas coisas que o Renato e o Alexandre Mendes precisam corrigir, alguns encaixes, né, que a dupla ali gremista precisa corrigir, né, visando o restante da temporada. Vamos começar com a escalação, né? Um Grêmio que foi com Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e Cortez. O meio-campo de Darlan, Lucas Araújo, Pedro Lucas, Ferreira do lado esquerdo, Gui Azevedo do lado direito e Ricardinho no comando de ataque. Vamos falar das coisas positivas, né? Primeiro, o que já não precisa nem comentar, o que não precisa nem elogiar, que já é uma certeza, já é óbvio, tá na cabeça de todo torcedor gremista, né? Ferreirinha. Ferreirinha já não é uma dúvida, já não é um ponto de interrogação. Ferreirinha já é um ponto de exclamação. É a certeza dentro dessa equipe do Grêmio. Ah, mas a equipe transitória, azar, tá liderando a equipe transitória, tá mostrando um futebol digno de um líder de uma equipe, já que tá jogando com a equipe transitória, na equipe de transição. E sim, Ferreirinha já é uma certeza para a temporada de 2021 do Grêmio. Ferreirinha é titular desse Grêmio de 2021 pelo que ele está apresentando. Jogando muita bola, crescendo com individualismo, com um contra um e sendo um jogador que está gostando de puxar responsabilidade para si. Então, ponto positivo, primeiro, Ferreira. Outro ponto positivo, antes de eu citar o craque da partida, na minha opinião, a estreia de Pedro Lucas. Gostei muito do que eu vi do Pedro Lucas, porque o Pedro Lucas é um jogador de raciocínio rápido, um jogador inteligente. Nessa mecânica de jogo do Grêmio, é necessário ter um jogador assim, que recebe a bola e não segura ela, já dá o tapa de primeira, já abre o jogo de primeira, sem segurar, sem reter a bola e sem diminuir, né, a velocidade da transição ofensiva do Grêmio. E o Pedro Lucas, sim, foi um destaque na minha visão. Pedro Lucas, até brinquei ao longo da jornada, com uma característica meio do H10, de pifador, porque quando a bola caiu no pé do Pedro Lucas, ele pifou, ele viu, né, em campo companheiros livres e deu uma pifada, deu uma carteada, e eu gostei muito do que eu vi do Pedro Lucas, porque além da pifada, ele tem velocidade, ele tem um raciocínio rápido, a bola cai no pé dele, ele não prende a bola, ele já toca ela, já pifa ela, já acelera o jogo. E isso é fundamental quando tem uma equipe jovem, uma equipe rápida e que precisa usar a transição rápida ao seu favor. Então o Pedro Lucas para mim foi também um ponto positivo, gostei muito do que eu vi do Pedro Lucas. Eu esqueci, né? Eu falei que eu já ia falar do destaque do jogo, na minha opinião, falei que ia ter 3 pontos que eu ia citar, mas eu vou citar um antes de falar do craque da partida, na minha opinião. E eu vou citar o Ricardinho, né? Ricardinho que fez o segundo gol gremista, né? É um jogador que está mostrando muita determinação dentro da área. É um jogador que quando a bola chega perto para ele dentro da área, ele tenta finalização, ele tenta agredir. E foi premiado com um gol digno de centroavante, né? Lutou, disputou com o goleiro, ganhou na bola do goleiro e fez o gol, o segundo gol do Ricardinho com a camisa do Grêmio. E é um jogador que, se tiver rodagem com o grupo principal, vai aprender muito com o Diego Souza e pode crescer demais nessa posição de centroavante. Então abre o olho pro Ricardinho, que para mim é um jogador que eu confio muito, é um fazedor de gols e que tende a crescer muito nesse elenco do Grêmio. Mas agora, vamos falar do principal ponto positivo, o craque do jogo, na minha opinião, jogou demais e merece todos os elogios e todas palmas. E quem é esse cara? É ele, Breno, o goleiro Breno. O que jogou na segunda etapa o goleiro Breno, mas pelo amor de Deus, 3 defesas dificílimas e tava lá o goleiro Breno. E até comentei, né, ao longo da jornada da Pachola, que só de ver o Breno, só de ver a imagem do Breno já me traz confiança.
e os rendimentos dele, né, as performances dele, tá trazendo confiança pro torcedor. Mais uma baita performance do goleiro Breno, 3 defesas dificílimas e ele tava lá. E o Breno, hein, já é meu goleiro para a temporada 2021. Se não tem como buscar no mercado um goleiro que chega para ser titular, que chega com o status de ser titular, não busca. Chega de goleiro insuficiente, chega de Vanderlei, chega de Paulo Vitor. Chegou a hora de investir na base. O Grêmio tem Breno muito bem e o Grêmio tem o Adriel muito bem. Para mim, sim, esses são os 2 goleiros da temporada 2021. Dá rodagem para os guris, que os guris correspondem. E o Breno foi maravilhoso. Craque da partida, na minha opinião, e eu já tô cantando Breno, Breno, Breno. Pra mim o Breno, cracaço da partida, jogou muito e aos poucos vai conquistando todo o torcedor gremista e dando confiança, né? Até porque a posição de goleiro é uma posição de muito confiança e o Breno começa a conquistar isso com o torcedor. Então aqui, ó, parabéns Breno, craque da partida da Jornada Pachola e craque, na minha opinião, da partida também. Então ali, citei meus destaques. Breno, craque do jogo, Pedro Lucas muito bem, um Ferreirinha determinante para a equipe do Grêmio, né? Olha, eu tô perdido, sexta-feira à noite, né? E o Ricardinho, que é o cara que pode ser o fazedor de gols dessa equipe tricolor. Então eu citei esses 4 pontos positivos, né? Também acho positivo o lado direito ali do Grêmio com Wanderson e Gui Azevedo. Gui Azevedo que recebe a pifada, né, do Pedro Lucas no primeiro gol, sofre o pênalti, ele converte, bate muito bem o pênalti, faz 1-0 naquele momento. E um lado direito com Wanderson e Gui Azevedo, para mim é algo que pode ser explorado esse ano. A gente tinha muito aquela imagem, né, da questão Vitor Ferraz e Alisson, que pouco produzia, pouco agredia. Na equipe transitória, na equipe de transição, a gente vê uma ala direita que agride muito, muito perigosa, né? Com Wanderson e Gui Azevedo, que na minha opinião foram bem hoje. Então, já citei um setor que foi bem o lado direito, citei 3, 4 nomes que foram bem na equipe titular. A performance do Grêmio como coletivo foi muito boa, né? Eu acho que até no segundo tempo o Grêmio tentou caprichar demais, o Grêmio poderia ter feito mais o simples e ter abrido um placar maior. Aí flertou com o azar, porque o Aimoré chegou e o Breno teve que aparecer, mas faltou ser mais determinante ali no segundo tempo para até ampliar o marcador e ter uma partida, né, mais confortável ao seu favor e não precisasse tanto desse protagonismo do Breno na hora H. Acho que o Grêmio caprichou demais e isso aí quase foi um tiro do pé, quase resultou num ressurgimento do Aimoré na partida. Agora eu vou falar de pontos que, na minha opinião, são pontos não negativos, mas que podem ser corrigidos ainda. Primeiro, Lucas Araújo. É um jogador que eu acho que tende a crescer nesse elenco do Grêmio, eu vejo muitas características positivas nele, é um jogador que me agrada e que eu deposito uma esperança e deposito confiança. Só que nesse esquema, nessa proposta que o Alexandre Mendes colocou em campo, eu acho que o Lucas Araújo ficou um pouco desconfortável. Achei o primeiro tempo dele muito abaixo, ele não rendeu o esperado na primeira etapa, ele deu muita brecha para o adversário, errando os passes fáceis ali, perto do Darlan. O Darlan até em alguns momentos pedia para ele aparecer mais para o jogo, ele se escondia atrás dos volantes do Aimoré. Quando o Cortez subia e ele cobria, ele não conseguia dar combate no ataque adversário, né, nas pontas adversárias. Isso aí possibilitava um ataque perigoso do Aimoré. Então acho que o Lucas Araújo no primeiro tempo não foi bem. Até no segundo tempo deu uma melhorada, encontrou uma posição melhor, ficou mais centralizado ali e conseguiu dar mais sustentabilidade à equipe gremista e não expor tanto o time do Grêmio. Mas é nesse Lucas Araújo que eu quero citar um encaixe que Alexandre Mendes e Renato Portaluppi podem fazer. A posição dele, a posição de campo do Lucas Araújo. Em muitos momentos do jogo, ele deixa o Darlan como primeiro volante conduzindo a bola e o Lucas Araújo fica ao lado do Darlan um pouco mais à frente esperando a bola e às vezes, até alguns momentos, ele se esconde atrás dos adversários, né? Porque ele não tem o cacuete tanto para sair de jogo com o Darlan. E o que me preocupa nisso? Não o que me preocupa, mas o que eu faria, né? Como é que eu corrigiria isso? Eu trocaria, eu colocaria o Lucas Araújo como primeiro e o Darlan como segundo. Até porque no segundo tempo, mais posicionado em frente da zaga, o Lucas Araújo cresceu. Até em combate cresceu mais, chegou mais forte no adversário. Então essa é uma mudança que eu faria. Eu deixaria o Lucas Araújo como primeira,
como primeiro e o Darley segundo, ou qualquer jogador que jogasse na segunda posição. Mas o Lucas Araújo tem que ser desenvolvido para ser esse primeiro cara na frente da zaga, até pela característica corpórea, até pelo estilo de jogo dele. Eu acho que é um jogador que vai combinar muito mais com a primeira função do que a segunda função, do que o Grêmio e o Alexandre Mendes no momento está trabalhando e está tentando com o jogador. Então eu faria essa ressalva, essa mudança. Volto a citar a zaga do Grêmio, né? Eu acho que a zaga do Grêmio, o Juan e o Rodrigues, erram em alguns momentos, o Juan hoje errou em alguns momentos também. É uma dupla que com regularidade, com sequência de performances, pode sim estar encontrando uma harmonia, uma química entre os dois. Eu já vejo uma evolução coletiva dos dois, né? Ali, uma química maior entre os dois. Só que é uma zaga que ainda me traz calafrios. Não confio nessa zaga e é algo que o Grêmio vai ter que rever. Até porque a gente tem informação que o David Braz e o Paulo Miranda não devem ficar no clube. E o Grêmio confia muito no Rodrigues e no Juan, até para acrescentarem ao elenco, né, para formarem o elenco dessa temporada. E até agora o que eu vi do Juan e do Rodrigues, eu não vi muita coisa positiva. E isso me preocupa demais. Bom, mas convenhamos, né? Gostei muito do primeiro tempo do Grêmio, Ferreirinha bem, Ricardinho bem, Pedro Lucas bem, Breno, para mim, o craque da partida. E a gente viu um Grêmio querendo, um Grêmio envolvente e um Grêmio que, quando disputou o primeiro tempo as ganha com a Aimoré, vi um Grêmio evoluindo coletivamente e um Grêmio que trouxe muitas coisas positivas para o torcedor. O torcedor está tendo gosto, né, de assistir a gurizada do Grêmio jogar e representar essa camisa no Campeonato Gaúcho. E incrível, né, que a gente até tinha uma ideia negativa do gauchão, mas quando tu coloca a transição, quando tu coloca os guris, né, querendo mostrar serviço e eles mostram, até o torcedor abraça, até o torcedor acredita na ideia e compra a ideia, né? Então tá muito positivo ver essa gurizada jogando, dá para tirar vários jogadores dali. Esse Pedro Lucas aí é um jogador que tá faltando, um jogador com essa característica no elenco do Grêmio. Então se o Grêmio cuidar bem desses valores, cuidar bem dessas peças, o Grêmio pode ser competitivo sim nessa temporada de 2021 e não precisa ousar tanto no mercado. Quando vê a resposta, a resolução está no próprio elenco, está no próprio elenco de base, de transição ali, porque tem muitos bons jogadores nessa equipe. E isso está trazendo o torcedor a curtir, acompanhar essa equipe, né? Tá trazendo, né, o interesse do torcedor, tá atraindo, né, tá trazendo motivação do torcedor para assistir essa equipe transitória. E você, o que tu achou da partida de hoje? Curtiu sextar com o Grêmio? Sextou com o Grêmio hoje, hein? Então deixa a tua opinião aí. Deixa teu comentário, o que tu achou do tricolor hoje contra a Aimoré? Empolgou? Tá curtindo ver a gurizada representando o Campeonato Gaúcho? Deixa a tua opinião aí, que a opinião é fundamental aqui pra Rádio Pachola. Gurizada, aqui foi Leonardo Radaeli, essa foi minha opinião Pachola para Grêmio 2, Aimoré 0. E nesse fim de semana eu desejo aqui, ó, um beijo nos corações tricolores mundo afora. Fiquem bem, quem ama preserva, fique em casa sem exposição, que juntos vamos sair dessa situação ruim que a gente está vivendo também, tá, gurizada? Então se cuidem e um beijo em todo mundo, bom fim de semana pra gurizada, pra toda a torcida do Grêmio. Tchau, tchau.